vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para este segundo dia do rito preparatório para a celebração de São José, grande solenidade da Igreja, padroeiro desta comunidade. É interessante nós notarmos que a liturgia de hoje, nesta segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, chama a nossa atenção para a realidade do perdão de Deus. No Salmo, nós ouvimos de uma forma muito clara que Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Nossas faltas, que, como dizia o profeta Daniel na primeira leitura, devem fazer com que nós fiquemos corados de vergonha diante da presença do Senhor, fazer com que nós nos lembremos o quanto que elas são graves, porque atingem diretamente o coração do nosso Deus. Mas nosso Senhor nos mostrou no Evangelho de hoje que se nós precisamos nos dirigir a Deus, reconhecendo o quanto que são graves os nossos pecados, o quanto que Ele nos impede de verdadeiramente adorarmos o Senhor, nós precisamos também perdoar os nossos irmãos e irmãs. Não adianta pedir perdão a Deus, mas guardar mágoa e rancor dos outros. Não adianta pedir perdão a Deus e ficar lembrando de picuinhas do passado, coisas que foram, mas que ainda ficam impedindo com que verdadeiramente eu ame a Deus e por isso também ame meus irmãos e irmãs, que, como nos ensina São João, ninguém pode dizer que ama a Deus sem amar também os seus irmãos. E é interessante o que Jesus no início do Evangelho já nos dizia: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Meus irmãos e irmãs, Deus não tem sentimentos, Deus é impassível, mas quis, na sua infinita misericórdia e sabedoria, assumir a nossa natureza humana, esse mistério que nós celebramos no Natal, que nós chamamos de encarnação, para que de uma forma toda especial, com um coração como o nosso, com um corpo como o nosso, sem nenhum pecado como nós temos, mas totalmente, plenamente verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus, ser plenamente misericordioso para conosco. É isso que nós vemos em Jesus Cristo. Ele nos revela o rosto amoroso e misericordioso do Pai. Para quê? Para que nós verdadeiramente possamos ser perdoados. Mas para, com esse perdão que nós recebemos, nós aprendamos também a amar os nossos irmãos e irmãs e a perdoá-los dos seus pecados. E, meus irmãos, como isso é sério? Se nós olhamos e percebemos o que Deus fez por nós, não medindo a sua glória, mas abandonando isso tudo para estar no meio de nós,
no meio das nossas misérias, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, é porque Deus nos ama muito. Porque Deus deseja muito que nós estejamos na sua presença. É porque Deus verdadeiramente nos quer como Ele é. Será que nós nos aproximamos para pedir o perdão de Deus? Será que nós que estamos vivendo essa quaresma, fazendo as nossas penitências, intensificando a nossa vida de oração, praticando os nossos atos de piedade, nos preparando para celebrar São José, que é nosso padroeiro, estamos também, verdadeiramente, nos conformando ao que Deus é? Que essa é a meta da vida cristã. Se nos chamamos cristãos, é para ser como Cristo. Se verdadeiramente fomos batizados, e se queremos ser santos, é para ser como Deus é. Por isso precisamos também ser misericordiosos. Precisamos desejar para o nosso próximo, inclusive aquele que nos magoou, que nos machucou, de quem nós guardamos raiva, ressentimento, aquele que às vezes dá vontade da gente dar um tapa dentro da cara, ter verdadeiramente para com essa pessoa um desejo de misericórdia. Desejo de quê? De que ela conheça a Deus, que se converta, que se salve. Como que seria triste, por exemplo, para nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, virarmos e mandar uma pessoa, perdão a expressão, mandar a pessoa para o inferno. Vai para o inferno, fulano. Como que isso é feio para nós? Nós não podemos desejar o inferno para as pessoas. Pelo contrário, sendo misericordiosos como Deus é, precisamos desejar para os nossos irmãos e irmãs o céu. Precisamos, com essa atitude de perdão e misericórdia que nos convida Jesus e o tempo da quaresma, perdão e misericórdia que recebemos de Deus, mostrar isso também para os nossos irmãos e irmãs. Isso é fácil? Nem um pouco. Extremamente difícil. E nós podemos, talvez, na nossa vida, carregar feridas anos e anos por falta de perdão. Mas que verdadeiramente, nesse tempo da quaresma, em que nós somos convidados à profunda reconciliação com Deus pelo sacramento da confissão, e que de forma especial, celebrando São José, padroeiro da nossa comunidade, nós possamos pedir essa graça a Deus. Que possamos colocar na presença do Senhor aqueles que nós precisamos perdoar. Que possamos entregar de forma especial também a São José, que, como dizia Santa Teresa de Jesus, não nega nada que nós pedimos, aquelas pessoas que tanto precisam da graça de Deus, que tanto precisam da sua misericórdia, e que de forma especial será derramada sobre as suas vidas também através do nosso perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Breve instante de silêncio, vamos refletir sobre o que ouvimos da palavra de Deus nesse dia.